Senhor, chegamos à Tua presença nesse instante, pedindo a Tua paz, que a Tua luz ilumine os nossos corações e as nossas mentes, e que possamos desfrutar desses instantes e que aqui vamos conversar a respeito dos ensinamentos trazidos por Jesus e colocado a nós pela espiritualidade superior, pelos Teus anjos, Senhor, que trouxe até nós os esclarecimentos para que nós possamos caminhar na luz, na paz e cumprir aquilo que nós aqui viemos: amar, perdoar, servir e crescer. Esta é a lei. Que assim seja. Meus queridos, nós estamos fazendo reflexões sobre o Livro dos Espíritos, os ensinamentos que a espiritualidade nos traz como forma de aprendizado para que a nossa caminhada seja mais leve, nossa caminhada seja mais produtiva. Então nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro número 4, que fala sobre esperanças e consolações. E nós estamos aqui nesse capítulo 1, que fala sobre penas e gozos terrenos. Penas e gozos terrenos. Aquilo que trata de aproveitamento da nossa passagem. Como aquilo que vem, as dificuldades que surgem em nosso caminho, como enfrentá-las, como encará-las. E os momentos de felicidades, como vivê-los e como compartilhar destas bênçãos que Deus nos traz. O item que nós estamos estudando, refletindo, é o item que fala sobre felicidade e infelicidade relativas. Estão entre as questões 920 e 933. Felicidade e infelicidades relativas. Por que essa colocação relativas? Porque ela depende da forma como cada um a vive. Como cada um, passando por essas experiências, possam assim, tendo uma maturidade mais aberta, saber como enfrentá-las, saber de que tudo aqui é passageiro, nada aqui é perene, mas como aqui é uma escola, aqui é um hotel onde nós viemos e vamos. Chegamos, vivemos, aprendemos, amamos, e partimos, levando conosco as experiências, as vitórias, as alegrias que nós vivemos aqui, o bem que praticamos transformado em bênçãos de Deus. Mas vamos a este assunto que nós estamos trabalhando. Na semana passada nós chegamos até a questão 924, e queremos seguir a partir agora da questão 925, que fala sobre felicidade. Mas uma frase interessante do grande Dostoiévski, a qual eu gosto muito. Ele diz o seguinte: meu Deus, um momento de felicidade sim. Não será isso o bastante para preencher uma vida? Um momento de felicidade, não será isso bastante para preencher uma vida? Sim, porque há momentos de tão grande felicidade que nós a revivemos constantemente. Aquilo que nos trouxe tanta alegria, tanto prazer, tanta satisfação, que nós nos sentimos tão bem,
é que durante a nossa caminhada, a nossa existência, de vez em quando a gente se lembra com grande satisfação. Está no sentido contrário. Também aquelas experiências não tão agradáveis e que martelam e martirizam a nossa consciência de algum mal que praticamos, de uma oportunidade de amar e de fazer o bem que nós deixamos passar. Por isso eles falam, a espiritualidade, que felicidade e infelicidade é relativa, porque todos nós passamos por momentos difíceis, mas passamos também por momentos de grande satisfação. Então vamos seguir com o nosso assunto de hoje, na questão 925. Na questão 925, nós vamos encontrar uma pergunta muito interessante que o codificador Allan Kardec ele faz aos espíritos. Ele traz a nós a seguinte necessidade de reflexão. Pergunta 925. Por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-las? Repetindo, porque Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-las. Então a espiritualidade responde dizendo, este é um fator aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. Mas sabei-o, que a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Quando Kardec pergunta por que Deus beneficia os bens da fortuna a uns e não parece que eles não merecem, na verdade Deus não concede a fortuna, Deus permite que as nossas aspirações sejam levadas adiante como formas de experiência, de provas. Porque Deus não nos nega nada. Ele coloca diante de nós aquilo que são as nossas aspirações, como que diz, vai filho, aproveita e trabalha no bem essa necessidade que você coloca como algo muito importante no seu desenvolvimento. E aí o decorrer daquilo que eu me conduzo é que vai me trazer o resultado dessas experiências. Mas ele diz o seguinte, que quando às vezes a gente olha e parece que fulano de tal, ele não merece esses benefícios divinos. E quando julgamos assim, é porque a nossa autoestima está em baixa. É porque o nosso amor próprio está em baixa. É porque o orgulho, a vaidade, a inveja nos invade o ser. E os espíritos dizem que esse é um fator aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. Porque estamos olhando com os olhos da matéria, como se a riqueza e o poder fosse perene. Quantos homens se perdem na busca do poder, esquecendo-se de que o poder é transitório. Pela humanidade passaram reis, imperadores, conquistadores, que passaram, que se sentiram poderosos, mas que um dia tiveram que deixar tudo aí. Então, aquilo que nós às vezes achamos que é de grande valor, de grande importância, que nos traz felicidade, a espiritualidade diz que isso é coisa aos olhos daquele que não enxergam além do presente. Estamos olhando ali aquele pequeno momento. Sim, porque esta vida é um momento. O que são 50, 70, 80 anos ou mais, diante de uma eternidade,
diante de 1.000, 2.000, 5.000 anos. Isso é um sopro. Então, às vezes, nós nos iludimos com aquilo que nós temos e queremos manter aquilo perpetuamente, e vem o momento da passagem de volta e nos leva. E o importante é aquilo que nós conseguimos construir. Então ele diz de que aquele que não chega além, mas ele diz assim: sabei-o, que a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Interessante, parece que é um paradoxo. A fortuna, ela é mais perigosa do que a miséria? Como? Sim, porque a fortuna representa o poder, representa as possibilidades. E isso nos leva a responsabilidades. A responsabilidade de saber como utilizá-la. Mas então a espiritualidade nos solicita aqui que nós vamos olhar o que diz a questão 814. Vamos ver aqui no livro dos Espíritos essa questão. Questão 814, ele diz: porque Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Porque Deus deu. Essa é a pergunta de Kardec, que às vezes é a nossa pergunta. Mas ele joga isso para obter uma resposta positiva, que seria aquilo que eu ou você ou qualquer um perguntaria. E a espiritualidade diz o seguinte: para provar cada um de maneira diferente. Como é que eu vou me comportar como rico e poderoso? Como eu vou me comportar como sendo carente e necessitado? Como rico e poderoso, eu vou poder distribuir parte da minha riqueza, do meu poder, para aliviar o sofrimento e a dor dos meus irmãos mais carentes? Eu vou saber administrar isto, não utilizando para o meu deleite pessoal, pura e simplesmente? Ou eu vou ter a consciência cristã de poder, com os meus recursos, auxiliar os necessitados? E por isso ele fala de maneiras diferentes. Ou eu, tendo carência das riquezas e do poder, como eu me comporto? Ele diz assim que, aliás, saber que os próprios espíritos escolheram esta prova e geralmente fracassam diante delas. Então não é que Deus me deu por simples prazer, é porque eu escolhi de acordo com as minhas carências, as minhas necessidades. Eu peço ao Pai, peço à espiritualidade superior, de que eu possa vir em tal ou tal situação. Meus queridos, uma vez uma pessoa me disse: mas João, como pode alguém pedir para vir na miséria, na carência, na enfermidade, com as questões físicas debilitadas? Como eu posso ter pedido algo assim? E Divaldo Franco, numa das suas colocações, ele até lhe diz: você não pediu, apenas você implorou, porque é uma necessidade da consciência do espírito de passar pela riqueza para poder saber bem utilizar, pela necessidade, a pobreza, para aprender as dificuldades e dentro delas não blasfemar, mas compreender de que é um aprendizado, e que Deus espera que eu possa vencer essas necessidades, essas carências, as quais eu preciso tanto. Mas, meus amigos, vamos seguir um pouco então adiante, quando ele fala sobre a questão 926, ele diz o seguinte, que a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições. Ou seja, a humanidade vem se desenvolvendo intelectualmente, socialmente, e com esse desenvolvimento
novas necessidades passam a existir. O padrão de vida modifica. As necessidades, elas passam a ter um caráter diferenciado daquilo que, na verdade, foi uma necessidade de uma época, de um período, de um tempo. E já não é mais igual a essa que eu tenho no presente momento. Ele diz então que são necessidades fictícias. Vamos ver aqui o que é que a espiritualidade fala sobre essas necessidades que nós às vezes achamos como grandes necessidades. Ele diz assim: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias e que as criais para vós mesmos. Nós criamos essas necessidades para nós mesmos. E que necessidades seriam essas, as fictícias? As necessidades simbólicas, as necessidades que não são a razão da nossa existência. Vamos dar um pequeno exemplo. Às vezes a gente sai com um aparelho celular, é uma grande necessidade no mundo presente. Mas às vezes a gente, chegando na rua, nos damos conta e parece que nós estamos despidos. Falta alguma coisa, pode faltar até o dinheiro, mas aquele pequeno aparelho que tomou conta das nossas ações, parece que nós estamos assim desarmados, desprovidos. É uma necessidade. Mas no século passado, quando não existia, isto era uma necessidade preeminente, presente? Não, porque não existia essa tecnologia. Por isso a espiritualidade diz que são coisas que, as necessidades artificiais ou fictícias, que nós criamos para nós mesmos. Coisas que nós poderíamos até sobreviver sem elas. Não estou querendo dizer que não são importantes na atual situação de desenvolvimento pela qual a sociedade moderna passa. Mas a espiritualidade diz que a civilização criou necessidades novas e que são necessárias. Mas ele diz o seguinte, a espiritualidade fala que os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais ou fictícias que criais para vós mesmos. Então eu crio algo de que é importante para mim, quando na verdade eu posso até, veja bem, eu posso até viver sem elas. Vamos lembrar, por exemplo, há 300, 400 anos atrás, o homem arava a terra como? Era um arado preso com as cordas, num animal, num cavalo. O homem segurava com as suas mãos atrás o arado, o cavalo ia puxando e o homem ia segurando o arado, empurrando na terra, abrindo a terra para que ele pudesse semear. Hoje em dia, com a nova tecnologia, as máquinas agrícolas, elas limpam as terras, ela aduba, ela planta, ela colhe, ela ensaca, e tudo isto num só equipamento. As necessidades presentes por causa das carências atuais requerem equipamentos desta natureza, mas se um equipamento desse quebra, dá um defeito, tem alguma situação qualquer que me impeça de utilizar, eu vou recorrer aos métodos antigos. Não é verdade? Portanto, ele fala de que são coisas que a sociedade criou e que são importantes para elas. E que às vezes a gente acha de que não podemos sobreviver sem essas necessidades. Então ele diz, aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades. Ele agora está falando de possibilidade de recursos, de coisas que são até fúteis.
Às vezes a gente acha importante ter uma roupa de marca que mostre para os outros que eu estou podendo, eu estou bem, eu estou podendo ter algo muito valioso, muito caro. Mas se eu não tiver essas condições, eu posso vestir uma roupa qualquer, que não seja de marcas, entre aspas, mas que me veste e com a qual eu não estou despido. Por isso, ele diz que aquele que sabe limitar seus desejos ao ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-as. Sim, Paulo Apóstolo dizia o seguinte: aprendi a viver com o que eu tenho. Ora, meus irmãos, aprender a viver com o que eu tenho. Nós sempre queremos viver com aquilo que nós não temos. Essa é uma busca constante do espírito materializado, materialista, a aspiração por coisas novas, por coisa que nos possa mostrar a nossa grandeza, que nos põe em destaque. Por isso que os espíritos falam que às vezes o poder e a riqueza são nesses pontos que nós falhamos por não sabermos administrar. Podemos ter as grandes coisas caras e boas, mas sem ostentação. Saber de que no momento em que eu não as tiver mais, elas não vão me fazer falta. Ele diz mais que o mais rico é aquele que tem menos necessidades. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Vamos lembrar aqui aquilo que Emmanuel fala. Lembra quando Emmanuel fala de 3 situações que podem trazer a felicidade aparente para o homem? Quando ele fala do dever cumprido, a consciência do dever cumprido, né? A questão da fé no futuro, e quando ele fala também sobre a posse do necessário. Aquele que tem posse do que é necessário, não lhe falta. Mas aquele que sempre quer algo mais, sempre está faltando alguma coisa. Vamos ver aqui então, por que tudo isto? Mas de qualquer forma, vamos entender de que a busca por aquilo que a sociedade conquistou, não há nenhum pecado, entre aspas, nenhum mal, é a gente buscar ter. Mas não vamos colocar isso num patamar de desejos, que às vezes nós atropelamos até o caráter da honestidade, da decência para alcançar. Há uma teoria interessante do Dr. Abraham Maslow. Ele descreve isso em 1943 a respeito das necessidades. Há uma frase nessa teoria que ele desenvolve, chamada Teoria das Necessidades Humanas, para alcançar a felicidade e a realização pessoal. Ele demonstra isso através de uma pirâmide, que é muito conhecida entre as pessoas que trabalham nessa área do desenvolvimento humano. Então ele cita que na base da pirâmide estão as necessidades chamadas fisiológicas, como a fome, a sede, a respiração, o abrigo. São necessidades básicas para o ser humano. Segundo ponto, logo acima dessa base da pirâmide, essa área intermediária, ele diz que são necessidades de segurança. Segurança pessoal, segurança no trabalho, segurança na vida. E a terceira, ele fala que necessidade social. Que necessidade social são essas? Ele diz que são a necessidade de fazer parte de uma comunidade, como ter amigos e uma família. É importante que eu tenha uma
família, é importante que eu faça parte de um grupo social. Isso vai me trazer um pouco de felicidade. Na quarta camada dessa pirâmide, ele fala da necessidade da autoestima, de reconhecer a sua capacidade e de ser reconhecido. Ou seja, necessidade de se sentir orgulho de si mesmo e de ser admirado por outras pessoas. E na quinta, lá na parte principal da pirâmide, alto da pirâmide, ele fala da autorrealização. Ou seja, quando eu olhei para a própria pirâmide de cima para baixo, eu percebi que aquela necessidade básica que eu tinha, que é a necessidade das coisas fisiológicas, depois eu percebi que a necessidade de segurança eu alcancei, a necessidade social, da família, da comunidade, do grupo social, eu alcancei, a necessidade da autoestima, tendo conquistado tudo isso, eu me sentir reconhecido por mim mesmo, orgulhoso de mim mesmo. E a autorrealização, quando eu chego no ápice, eu percebo que eu me realizei como ser humano. Esse lado material, dessas carências e necessidades, mas, em se falando de um espírito eterno, quando nós podemos olhar os degraus em que iniciamos como espíritos simples e ignorantes, e que através do livre-arbítrio que Deus nos concedeu, eu passei a ter possibilidades, oportunidades de entender, de conhecer, porque há uma diferença muito grande daquilo que a gente às vezes pensa de que apenas os instintos nos dominam. O instinto no ser humano, na atual situação, ainda é necessário. Por que ainda é necessário? Porque ele faz parte. Por exemplo, quando eu estou diante de um perigo, eu não paro para fazer cálculos, fórmulas, mecanismo de um escape de um perigo. Eu simplesmente fujo. Se eu estou, por exemplo, caminhando numa floresta e eu me debato com uma fera perigosa, qual é o primeiro ponto que eu procuro fazer? Correr, e se encontrar uma árvore e tiver possibilidade, eu vou subir para fugir do perigo. Isso é o instinto que me leva até lá. Mas, quando eu estou diante de uma fera e estou com a arma de cima desta árvore, muitas vezes eu posso apontar esta arma para aquela fera e atingi-la mortalmente. Havia necessidade de eu fazer aquilo, uma vez que eu estou em segurança? A necessidade de eu humilhar o meu irmão? A necessidade de eu querer sempre os bens somente para mim mesmo? A necessidade de eu olhar com um olhar de inveja aquilo que o outro alcançou? Não. Isso me traz felicidade? Não. Isso me faz infeliz. Isso me faz acumular débitos morais. Como nós falamos, são essas coisas que nós levamos ao mundo espiritual. Os débitos morais. Aquilo que eu poderia ter alcançado, mas que eu simplesmente negligenciei. Meus queridos, temos que buscar entender essas coisas para que a gente possa alcançar os objetivos pelos quais nós viemos aqui nesse plano de existência. Nós vamos parar por aqui na questão que nós estamos discutindo, dada a questão do tempo. Semana que vem esperamos dar continuidade a esse trabalho. Até lá, vamos lembrar os pontos básicos que a espiritualidade hoje trouxe para nós. A importância de tudo aquilo que nós necessitamos como seres humanos.
as nossas carências, sobre o lado moral, o lado espiritual, do amor, do perdão. Lembrando sempre aquilo que Emmanuel colocava, quando ele disse de que o dever, a consciência do dever cumprido, a posse do necessário e a fé no futuro. Queremos finalizar, então, com a frase da Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia o seguinte: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir ainda mais feliz. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir mais feliz. Sim, meus irmãos, fazer o outro sentir-se feliz é de grande importância. É algo que nos faz pensar naquilo que Deus, na sua misericórdia, espera de cada um de nós. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que a luz de Deus ilumine os nossos caminhos e que Jesus nos conceda a sua paz. Fiquem com todos e tenham uma boa semana.